boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em nossas vidas. Amém? Estamos então na rica oportunidade que o Senhor nos deu para adorá-lo, para oferecer a Ele mais um culto em adoração, mais um culto de oração ao nosso Pai. Eu agradeço então as nossas irmãs, a irmã Rose e a irmã Noemi, que ficaram, semana passada, na responsabilidade de anotar os pedidos realizados no chat e tirar um tempinho, durante a semana para fazer a oração de intercessão por esses pedidos. Então eu agradeço as duas irmãs e faço um convite agora nessa semana para a irmã Estela e para a irmã Adélia. A irmã Estela e a irmã Adélia, então, vão ficar responsáveis em anotar os pedidos, amém, irmãs? E tirarem todos os dias um período de oração, intercedendo por todos os pedidos que estão sendo, colocados no chat. Então, você que é nosso convidado, você já pode ali estar utilizando o chat para estar realizando o seu pedido. Digite ali o seu pedido e que nós da Igreja Batista, nós vamos então, no decorrer da semana, todos da igreja, nós vamos então fazer essa intercessão por todos esses pedidos. Amém? E te agradeço já por ter aceito, o convite de estar participando conosco neste culto de oração. Sinta-se à vontade, no nosso meio, você pode glorificar aí na sua casa, exaltar o nome do Senhor. E unidos nós vamos, no final do culto, fazer então uma oração onde eu gostaria de poder contar com a sua oração, onde eu gostaria de poder contar com o teu apoio. Nós vamos então todos juntos unir forças e clamar ao nosso Mestre. Amém? Então vamos lá, irmãos. A palavra que nós vamos então meditar nesta noite se encontra então no livro de João. João, no capítulo 6, no versículo 60. Apenas o primeiro versículo. Vem como título assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. E a confissão de Pedro? Neste momento, então, nós vamos falar: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Que vem no versículo 60, nos dizendo assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Neste momento, então, eles estavam dizendo que duro era esse discurso, quem o pode ouvir? Bom, irmãos, que discurso? Que discurso era esse que Jesus estava fazendo com aquela multidão, onde que um grupo de discípulos, um grupo de pessoas, anuncia que aquele discurso era muito duro de ser ouvido e muito duro de ser aceitado. Se nós analisarmos e fizermos a leitura nos versículos anteriores a esse, no capítulo 6 mesmo, mas nos versículos anteriores, então nós vamos observar Jesus fazendo um discurso na sinagoga, em Cafarnaum, e nesse discurso que ele faz, ele diz palavras onde as pessoas começaram a murmurar, as pessoas passaram então a não aceitar aquilo que o mestre dizia. E o que ele dizia? Então ele dizia assim, eu sou o pão descido dos céus, eu sou o pão da vida. Aquele que crer em mim terá a vida eterna. E ele disse mais: o pão, o maná descido dos céus, onde alimentou aquele povo do Egito, onde alimentou os seus pais, esse pão foi um pão passageiro. Eu dou a vida eterna. O alimento que eles utilizaram lá no deserto foi temporário, foi passageiro.
O alimento que eu estou a te oferecer é eterno. E o Senhor estava então discursando com aquela multidão. E aquela multidão então não aceitou as palavras do mestre. Então foi onde os discípulos disseram: duro é esse discurso. E eu observo, irmãos, que o Senhor naquele momento, ele estava fazendo uma comparação. Ele estava fazendo uma comparação entre o alimento físico e o alimento espiritual. Porque, irmãos, muito daquela multidão, muitas daquelas pessoas que estavam ali, estavam em busca de bênçãos físicas. Por quê? Porque há pouco tempo, o Senhor havia realizado o milagre da multiplicação do pão e dos peixes. Pelo Senhor ter realizado esse milagre do pão e dos peixes, aquela multidão o seguia em busca de mais milagres, em busca de mais bênçãos, irmãos. Então, o que acontece? O nosso Senhor, então, ele utilizou, então, nesse momento, para poder, então, falar de algo que eles estavam, o quê? Desejosos no seu coração, que era o alimento. Então, o Senhor faz essa comparação entre o pão descido do céu, que foi o maná, e o pão da vida. Então o Senhor diz que Ele é o pão da vida. E ali, irmãos, muitos que estavam ali não aceitaram. Como pode este homem, nascido de Maria, nós conhecemos o pai dele, que é João, como pode ele então se dizer que ele é o pão descido do céu? Então, muitos não acreditavam, muitos não aceitavam. Irmãos, não é diferente no tempo de hoje. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta constantemente. Só que muitos não acreditam na palavra do Senhor. Irmãos, que maravilha quando eu vejo o Senhor dizer assim, aquela bênção, hoje Ele está dizendo assim para nós, porque hoje a gente já não está vendo mais maná descer do céu, amém, irmãos? Mas nós estamos vendo o quê? Os milagres do Pai, nós estamos vendo as bênçãos sendo derramadas nas nossas vidas. Então hoje o Senhor nos diz assim, meu filho, meu amado, eu continuo te abençoar, eu continuo fazendo milagres na sua vida, eu continuo derramando bênçãos espirituais da sua vida, eu continuo derramando bênçãos na sua vida, só que eu tenho uma bênção maior para ti, que não é a bênção física, que não é a bênção que vai passar, eu tenho uma bênção que é para a eternidade. Então é através dessa palavra o Senhor nos diz isso nos dias de hoje. Eu não quero só te alimentar com essa bênção que vai passar. Eu quero que você entenda, eu quero que você aceite, eu quero que você seja alimentado com este alimento espiritual, pois esse alimento espiritual vai te dar a vida eterna. Irmãos, vamos pensar. Quando o Senhor diz que aquele que se alimentar deste pão terá a vida eterna. Irmãos, quando nós nos alimentamos, agora fisicamente, quando você pega um alimento, você come, né? O que acontece com esse alimento? O seu organismo, ele absorve esse alimento. Então esse alimento, ele passa o quê? A fazer parte do seu organismo, ele passa a fazer parte do seu corpo. Quando você come e bebe, quando você come o corpo e bebe o sangue, então ele passa o quê? A fazer parte da sua vida. Mas você pode estar me perguntando, né? Quem não conhece essa palavra, nós temos muitas pessoas nos assistindo. Então eu falo para um grupo muito grande,
um grupo de pessoas que são conhecedores já dessa palavra. Glória a Deus, amém. Mas eu também falo para um grupo de pessoas que está ouvindo pela primeira vez esse versículo. Então, irmãos, quando o Senhor diz, lá no versículo 54, vamos acompanhar comigo. Versículo 54, capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, como? Como nós comemos do corpo e bebemos do sangue? O que o Senhor está querendo nos dizer? Como nós chegamos a esse entendimento? Quando ele diz esse versículo, ele está se referindo no sacrifício que ele iria fazer na cruz do Calvário. Então, quando ele diz, quando você come do meu corpo, quando você bebe do meu sangue, você passa o quê? A ter parte comigo. Ou seja, o Senhor, então, passa a estar na sua vida. E volto novamente à pergunta, mas como, irmãos? Como que nós conseguimos fazer isso? Irmãos, é no momento quando você passa a aceitar esse sacrifício do Senhor na cruz. É no momento quando você passa a crer que Ele de fato morreu. Porque, irmãos, muitas pessoas falam sobre o sacrifício de Jesus na cruz como se fosse um conto, como se fosse um mito, como se fosse uma história de um livro qualquer. Mas quando você, de fato, crê e aceita que o Senhor Jesus Cristo morreu no seu lugar, quando você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, quando você passa a ouvir, a obedecer o que diz a palavra de Deus, então você come e bebe do corpo e do sangue de Cristo. É neste momento, irmãos, é neste momento que você passa, então, a se tornar filho de Deus. Que maravilha, irmãos. Então o Senhor aqui, através desse momento, aqui desses versículos, Ele está nos ensinando que maior do que Ele abrir a porta de emprego para você, maior do que Ele liberar aquele dinheiro que está preso lá, maior do que Ele liberar uma bênção de uma casa na sua vida. Ele não está falando que Ele não vai fazer, Ele faz. O nosso Deus é poderoso, Ele faz todas as coisas, Ele é grandioso, Ele nos ama. Só que o amor dEle é tão grande, que Ele quer que você entenda. Não são as bênçãos físicas, não são as bênçãos temporais. Nós temos que nos preocupar com as bênçãos espirituais. É isso que o Senhor estava dizendo ali naquele momento para os seus discípulos, para aquela grande multidão. E eu sei, irmãos, que não é diferente nos tempos de hoje. Naquele momento, muitos deles não aceitaram, não entenderam. Conheço pessoas que não fazem a leitura da Bíblia porque não querem entender, porque não querem aceitar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Pessoas que pensam que sem saber, sem ter o conhecimento, não vão ser cobrados. Irmãos, o Senhor nos orienta. Ouvir e obedecer a palavra de Deus. Você quer ter uma vida eterna? Ou você só está pensando nesse período que estamos passando aqui na terra, onde você ora, pede ao Senhor e o Senhor
derrama bênçãos. E o Senhor derrama maná. Não é assim, irmãos? Você só está pensando aqui? E a eternidade? Eu quero que você pare para pensar. Eu quero que você pare para meditar do que o Senhor está falando contigo nesta noite. Comer do meu corpo e beber do meu sangue. Entenda o que o Senhor está falando contigo nesta noite. Eu não sei, irmãos, mas se de repente eu estiver falando para pessoas que não aceitam, assim como muitos daqueles discípulos não aceitaram e voltaram atrás, porque eles estavam a acompanhar a Cristo só com desejo só estavam buscando, só estavam a caminhar com Cristo, porque estavam com desejo de ser atendido nas suas bênçãos físicas. De repente eu posso estar falando para pessoas que ainda não abriram o seu coração para Cristo. O Senhor te chama, o Senhor te quer. Ele quer muito mais do que fazer um milagre na sua vida. Ele te quer como filho, como filha. Ele quer ter comunhão contigo. Amém? Irmãos, nós vamos então agora passarmos para o nosso período então de oração. Nós vamos clamar ao nosso mestre. Nós vamos orar então por todas essas vidas, por vidas que estão oprimidas. Nós vamos então orar por essas vidas que ainda não conhecem a Cristo, que só conhecem o abençoador. Nós vamos orar por essas pessoas para que Deus venha abrir o seu entendimento, para que Deus venha então entrar com o teu poder e abrir o teu entendimento para que essa pessoa venha ouvir e aceitar, obedecer o que diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então eu te convido, se você puder, se colocar de joelhos e tirar esse período de oração comigo. Se você não puder se colocar de joelhos, o Senhor vai atender o seu pedido da mesma maneira, irmãos. Você pode encurvar a sua cabeça e fazer a sua oração. Amém? Lembrando que a irmã Adélia e a irmã Estela vão estar então registrando esses pedidos e no decorrer da semana, juntamente comigo, nós vamos então estar tirando um período então para interceder por todos esses pedidos. Amém, irmãos? Nós oramos, irmãos, mas o poder é de Deus. É Deus que derrama o teu poder. Nós não somos nada, nós somos fracas, pecadoras, nós somos como você. Mas nós temos o nosso coração desejoso em interceder pela vida do outro, um intercedendo pelo outro. Nós oramos, o poder e a glória vem do Pai. Amém? Vamos então nos colocar de joelhos, você que puder, na sua casa, no seu quarto, e vamos então fazer a nossa oração ao nosso Pai. Maravilhoso Deus, soberano Pai, obrigada, Senhor meu Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor meu Deus, pelo Senhor ainda fazer milagre no nosso meio. Ó Pai, obrigada por essa palavra rica e abençoada. Ó Senhor meu Deus, eu não sei, ó Pai, o propósito que o Senhor tem me dado, ó Pai, para anunciar essa palavra nesta noite. Mas que o Teu Espírito Santo vá de encontro, ó Pai, a este coração, ó Deus. Abra o Teu entendimento, ó Pai, para que ele venha então, para que esse coração então, Senhor, venha entender, ó Pai, e aceitar a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, grande multidão, grande dos Seus discípulos diziam: palavra dura, palavra difícil de aceitar.
Por isso nós te pedimos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento, ó Deus. Fale conosco, ó Pai. Visita o nosso coração, ó Deus. Ó Senhor, que possamos sim nos alimentarmos da Tua carne e do Teu sangue, ó Pai. Ó Deus amado, que essas pessoas, ó Pai, que não entenderam este versículo, ó Deus, que elas venham, Senhor, buscar em Ti entendimento. Abra os Teus olhos espirituais, ó Deus. Abra o Teu ouvido, o Teu entendimento, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito mais do que as bênçãos temporais, as bênçãos passageiras dessa terra, ó Pai. Nós queremos a bênção eterna. Porque nós queremos, ó Pai, estar contigo eternamente. Porque nós cremos na Tua volta, ó Deus. Nós cremos e aguardamos, ó Pai, a Tua volta. E nós queremos assim então, Senhor, estar preparados, ó Deus. Nós queremos então estar separados com trigo, ó Pai, separados do joio, ó Deus. Nós queremos então ser escolhidos, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já nos escolheu. Ó Deus, então santifica as nossas vidas, nos ajuda nessa santificação diária, ó Pai, para que possamos ter cada vez mais comunhão contigo, para que possamos ter ousadia em anunciar a Tua palavra, para que possamos, Senhor meu Deus, atingir vidas que estão oprimidas, ó Pai, para resgatar estas vidas, ó Pai. Ó Deus, continua a nos usar, continua a usar ao Teu povo, continua a capacitar o Teu povo, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, vá de encontro, Senhor meu Deus, à vida da Adélia, Senhor, à vida da Esther, à vida do Emi, Senhor meu Deus, à vida da Rose, à vida, Senhor meu Deus, da Raimunda, Senhor meu Deus, a vida da Marilda, todas, ó Pai, que estão, Senhor meu Deus, no propósito de oração, ó Deus, a interceder, Senhor. Vá usando cada vez mais, ó Pai. Vai nos dando condições, vai nos sustentando, nos dando força. Ó Deus, eu oro pelos nossos convidados, ó Pai. Que alegria ter eles, ó Pai, no nosso meio, orando, intercedendo, não se importando, ó Deus, com o nome de igreja, não se importando com congregação, não se importando com nada, ó Deus, só se importando que somos um único povo, o povo que serve a Deus, o povo que serve a Cristo. Quantas pessoas estão a nos assistir que são de outras igrejas, que são de outras religiões? Ó Deus, nós te agradecemos, pois é o Teu Espírito Santo que tem tocado nessas vidas, para que elas venham ter, Senhor meu Deus, este momento, ó Pai, juntamente conosco, todos reunidos, ó Pai, em um só amor, em um só propósito, ó Deus, orando, intercedendo pela vida do outro, ó Pai, porque esse é o nosso objetivo, ó Deus. O nosso culto de oração é para que nós possamos nos unir mais quanto irmãos, e interceder um pelo outro, e orar um pelo outro, ó Pai, nos colocando, Senhor meu Deus, à Tua disposição, Pai. Então neste momento, nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa continuar visitando a cada lar, abençoando a cada família. Ó Deus, nós continuamos a orar por essa cidade, nós continuamos a orar pela nossa nação, ó Deus. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Supre as nossas necessidades, ó Deus. Esteja, Senhor meu Deus, sempre presente em nossas vidas, nos direcionando, Senhor, no que devemos fazer, em como devemos agir. Ó Deus, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço por esse dia maravilhoso. Te agradeço, Senhor meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos dado força. Ó Pai, a minha vida está diante do Teu altar. Ó Deus, eu coloco, Senhor meu Deus, todos que estão a nos assistir, ó Pai, diante do Teu altar, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus,
eu encerro a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus, eu entrego todas essas vidas e a minha vida e a minha família diante do teu altar, ó Pai. Amém e amém.